Você já se perguntou quantas espécies de alossauro existiram? Só de eu te fazer essa pergunta, cara, você deve ter imaginado ou lembrado de muitas espécies de alossauro aí. Eu, por exemplo, conheço algumas, como Allosaurus fragilis, Europaios, Amplos, Lucassi, mas mano, eu tenho que te dizer que existiram muitas outras espécies de alossauro e é sobre isso que este vídeo aqui vai se tratar. Espécies estas que você pode até desconhecer ou cuja existência até hoje ainda é debatida e pode até mesmo ser controversa. Então vem comigo, se junta Raptor Gang e vamos falar das muitas espécies de alossauros. Toda essa ideia que eu tive de propor este debate aqui neste vídeo e falar a respeito deste tema e conteúdo específico começou lá no meu grupo do Discord Lobos do Cretáceo e... Peraí. Você ainda não conhece o grupo Lobos do Cretáceo do Discord? Mano, se liga que esse é o grupo do Discord que nós temos para este canal aqui, Raptor Gang. O link tá aí na descrição e você tem que conferir, cara. Lá nós falamos sobre vários assuntos, até mesmo de dinossauros, vida pré-histórica e muitas outras coisas. Há vários tipos diferentes de jogos lá pra gente jogar, interagir com a galera, com a comunidade. Então, mano, se você quer esse tipo de interação, se você quer conversar, se divertir, distrair um pouco e falar sobre dinossauros e vida pré-histórica, o Lobos do Cretáceo, o grupo do Discord é o lugar certo. Entra lá, é só ler as regras, se divertir e vamos nessa, Raptor Gang é nóis! Mas enfim, como eu disse, tudo isso começou lá, porque nós estávamos conversando sobre dinossauros e num determinado assunto eu senti a necessidade de citar algumas espécies de alossauros. Eu citei algumas que eu conhecia, só que depois disso eu resolvi ir atrás para conhecer mais espécies de alossauros ainda. E eu vi quantas espécies existem, cara, sem zoa, é muita espécie de alossauro mesmo. E eu vi que eu desconhecia a história, a trajetória e a forma de descrição de muitas espécies até então. E eu lembro até que a primeira vez que eu vi a existência de mais de uma espécie de alossauro foi no documentário Caminhando com Dinossauros. Tudo bem que lá apareceram duas espécies. Aquela que é mais universalmente reconhecida, que se trata do Allosaurus fragilis, foi a primeira a aparecer. Um dinossauro que provavelmente é o alossauro que você mais bem conhece dentre todos aqueles que você pode conhecer. Principalmente porque já se sabe muito a respeito desta espécie em específico, por mais redundante que essa frase possa parecer, e inclusive porque também essa é a espécie de alossauro mais abundante e populosa em todo o planeta Terra. Um dinossauro que na sua fase adulta alcançava uma média de 8,5 metros de comprimento, mas cujos maiores indivíduos dessa espécie poderiam alcançar quase 10 metros, superando os 9,5 metros e se aproximando da casa dos 9,70 metros. Na média, eles poderiam ir desde 700 kg até 1,5 toneladas, mas os seus maiores espécimes conseguiam ultrapassar até as 2 toneladas de acordo com algumas estimativas. E aí, no quinto episódio deste documentário que eu citei, aparece um dinossauro que no documentário eles batizaram de Alossauro polar. Não me pergunte o porquê, esse alossauro nem mesmo era um alossaurídeo. Na realidade, ele era uma espécie de dinossauro pertencente a uma família totalmente diferente, a família dos Megaraptorídeos, e o seu nome na realidade era Australovenator. Mas esse não é o foco desse vídeo aqui. Vamos falar sobre as espécies de alossauros que já foram validadas, que realmente podem ter existido, e até outros dinossauros que já tiveram contato com o gênero Allosaurus. Para começar, eu gostaria de apresentar a vocês, provavelmente vocês até já devem conhecê-lo, devem ser amigos de longa data, enfim, mas para quem não conhece, tá aí o Allosaurus europaeus. E esse dinossauro, como o próprio nome já diz, era uma espécie de alossauro que viveu na Europa, e apesar de tudo era muito parecido com o Allosaurus fragilis. Tal espécie já foi validada, ou seja, significa que ela tem indivíduos e descobertas suficientemente válidas para comprovar a existência de dinossauros que se distinguiam de determinadas espécies de alossauros, como no caso do Allosaurus fragilis. Apesar que, ainda hoje em dia, existe um debate entre alguns cientistas para tentar descobrir se essa espécie de alossauro, Allosaurus europaeus, na verdade era ou não sinônimo da espécie Allosaurus fragilis, ou seja, podem ser a mesma criatura, a mesma espécie. Mas claro que nada disso é 100% confirmado ainda. O que a comunidade científica aceita hoje é que essa espécie Allosaurus europaeus é validada, ou seja, sendo ou não Allosaurus fragilis, tem indivíduos suficientemente válidos para dizer que existiram alossauros com características como essas que hoje são classificadas como sendo da espécie Allosaurus europaeus. É isso. Eu posso, por exemplo, citar mais duas que também já foram validadas e que não necessariamente são sinônimos de outras espécies já pré-existentes ou anteriormente encontradas. É o caso do Allosaurus lucassi e o Allosaurus amplos. Duas espécies de alossauros que são muito parecidas entre si. É sério, eles são muito semelhantes e podem até ser considerados os irmãos gêmeos da família do gênero Allosaurus. Mas eu vou deixar para falar sobre as características individuais de cada espécie mais pra frente no vídeo, então assiste o vídeo todo e não se esquece de deixar o gostei também, que é muito importante. Vamos avançando um pouquinho mais por enquanto e falando sobre outras espécies de allossauros, como no caso Allosaurus de Medseni.
Eu gosto de falar o nome dessa espécie porque é muito legal, é um bagulho diferenciado, sabe? Falar de Medseni. Eu acho legal. Bom, eu citei pra vocês 4 espécies que já foram validadas e agora esta aqui é a 5ª. A diferença dessa espécie aqui é que ela ainda precisa ser melhor descrita. Os cientistas ainda estão esperando encontrar ou descobrir mais coisas a respeito dessa espécie para poder validar elas de forma 100% concluída, sabe? Allosaurus de Madsen, pisa no freio, vai com calma, cara, mas se prepara que seu dia vai chegar. Bom, já citei 5 espécies, mas eu acho que vocês conhecem um dinossauro chamado Saurophaganax, não é? Não, calma, cara, calma. Eu não vim aqui nesse vídeo falar que o Saurophaganax na verdade não era um Saurophaganax e que ele era uma espécie de alossauro, não é isso. Acontece que no passado, a espécie que hoje é chamada de Saurophaganax maximus já foi chamada de Allosaurus maximus. Pois é, o dinossauro que você provavelmente conhece como Saurophaganax já foi considerado como sendo uma espécie pertencente ao gênero Allosaurus. Hoje em dia, o que a comunidade científica aceita é que o Saurophaganax na verdade é uma espécie separada dos Allosaurus. Ele continua sendo um alossaurídeo, ele continua sendo um dinossauro que pertence à família, mas na verdade ele é uma espécie separada dos Allosaurus. Então é como aquele primo próximo que não pertence, não mora na mesma casa dessa determinada família, mas que é quase um irmão de consideração, sabe? Tá sempre junto ali como se fosse um irmão de consideração deles, dos Allosaurus que moram ali naquela casa. Eu acho que é uma metáfora legal para ajudar vocês a entenderem essa parada. Agora tem outro caso de outra espécie de alossauro, que essa sim hoje é considerada uma espécie de alossauro e que também é muito engraçada, cara. Eu tô falando do Allosaurus atrox. O que acontece com essa espécie é que quando ela foi descoberta, ela foi descrita como sendo um dinossauro que não era da espécie ou do gênero Allosaurus. Ele foi batizado com o nome de Creosaurus atrox. E depois de um tempo, depois de alguns anos, com muitos estudos, perceberam que não. Ele realmente era um dinossauro que tinha muitas semelhanças com os Allosaurus. E que na verdade pertencia ao gênero Allosaurus, como sendo de uma espécie distinta. O que acontece hoje com essa espécie é que também existem debates em cima dela para saber se ela é ou não sinônimo de Allosaurus fragilis, se o Allosaurus atrox e o Allosaurus fragilis são ou não a mesma coisa. E ela também é uma espécie considerada potencialmente válida. A sua validação ainda não foi 100% confirmada, ainda existem esses debates, mas é uma espécie assim que tem seu reconhecimento, se é que vocês me entendem. Vamos falar agora sobre possíveis espécies de Allosaurus que podem ser ou não Allosaurus e cujo reconhecimento ainda é muito pouco dentro da comunidade científica. Calma que eu vou explicar. Eu gostaria de começar aqui pelo Allosaurus valens, ou Antrodemus valens. O que acontece com esse bicho é o seguinte, ele foi descoberto mais ou menos na mesma época que outras espécies de alossauro, como no caso o Allosaurus fragilis. E quando ele foi descoberto, acreditava-se que ele era um alossaurídeo de uma espécie totalmente separada do gênero Allosaurus. Então batizaram ele de Antrodemus valens primeiro. Depois de algum tempo, depois de alguns anos, saíram alguns estudos e outras descobertas foram feitas e começaram a pensar que o Antrodemus poderia pertencer ao mesmo gênero dos Allosaurus. Eles só não sabiam qual nome deveria ficar. Acabou que eles consideraram que o Antrodemus era um nome válido, cara. E o nome do Allosauro é que virou um nome informal por muito tempo, praticamente meio século. E só depois de muito tempo surgiu um estudo falando que não, que essa parada aí tava errada, mano. Que na verdade o nome dos Allosaurus era muito mais válido do que o nome do Antrodemus. Principalmente porque as descobertas do Antrodemus, a procedência dos fósseis, eram de forma duvidosa, eram relativamente incertas. Não dava pra ter muita certeza a respeito desse bicho. Sem falar que o nome dos Allosaurus era muito mais popular. E que provavelmente poderia ainda assim ter vindo primeiro que o nome do Antrodemus. A questão é que ainda existe um debate hoje em dia para saber se esse Antrodemus era realmente uma espécie pertencente ao gênero Allosaurus ou se ele era uma espécie de alossaurídeo diferente. E se for o caso, aí sim ele vai poder ser chamado de Antrodemus valens e ser considerado uma espécie diferente. Ainda existe outro debate que diz que ele não era nenhum nem outro. Ele não era nem Allosaurus valens nem Antrodemus valens. Ele era um sinônimo de Allosaurus fragilis. Pois é, ele pode ser o Antrodemus valens, pode ser o Allosaurus valens e pode não ser nenhum dos dois e pode vir a se tornar parte do Allosaurus fragilis. E aí vem a última espécie de Allosaurus que eu vou citar nesse vídeo aqui, que tem uma história muito parecida com a do Antrodemus, que se trata da maior espécie de alossaurídeo provavelmente já encontrada, o caso do Epanterias amplexus ou Allosaurus amplexus. O que acontece é que quando esse bicho foi descoberto, ele também não era considerado como pertencente ao gênero Allosaurus. Ele foi batizado como Epanterias amplexus, que você provavelmente conhece assim. Depois de muito tempo, lá na década de 80, surgiu um estudo dizendo que ele era muito parecido com os Allosaurus pertencentes ao gênero Allosaurus, e que provavelmente ele também pertenceria a esse gênero, sendo uma espécie distinta de Allosauro. Então ele foi batizado,
para Allosaurus amplexus, e o nome do Epanterias deixou de ser usado e era usado de forma informal. Até que surgiu um novo estudo em 2010 que dizia que não, que aquele antigo estudo estava errado e que na verdade não existia nenhum Allosaurus amplexus e que o Epanterias era o nome correto para essa espécie porque ele deveria ser considerado como sendo de uma espécie de alossaurídeo separada do gênero Allosaurus, meio que como é o caso do Saurophaganax. Então hoje em dia também existe um debate para saber se esse bicho na verdade era uma espécie separada e ele se chamaria Epanterias amplexus ou se ele era uma espécie pertencente ao gênero Allosaurus e ele se chamaria Allosaurus amplexus, a maior espécie de alossauro já encontrada, ou se ele não era nenhum nem outro e se era sinônimo também de Allosaurus fragilis. Ao todo temos aqui 9 espécies de alossauros. Se você for na internet procurar e buscar mais, você vai encontrar muitas outras espécies de alossauros. Acontece que essas espécies têm uma existência controversa e também muitas vezes duvidosa. O porquê disso é que na realidade muitas dessas espécies já foram refutadas. Provavelmente a existência delas não poderia ser confirmada, até porque seriam dinossauros não pertencentes à família dos alossaurídeos, mas talvez até a outras famílias. Ou até mesmo essas outras espécies que eles dizem ser de alossauros, na verdade já existem estudos mostrando que são de outras espécies de dinossauros que não necessariamente são de alossauros. Então essas espécies não merecem ser citadas aqui, não são o caso dessas que eu acabei de citar, destas 9. Que tal nós listarmos cada uma dessas espécies que eu citei aqui neste vídeo em forma crescente de acordo com as suas características físicas? Para começar, eu creio que o menorzinho da família aqui é o Allosaurus atrox. Muitos dos seus fósseis são fragmentários, há poucos exemplares descobertos e existe muita especulação e estimativa a respeito principalmente do tamanho desse bicho. Aquelas que são mais certeiras até o momento deste vídeo aqui fazem crer que esse animal girava em torno de 1,60 m de altura, pouco mais de 6 metros de comprimento e cujo peso dele ficava próximo dos 600 kg. É um alossaurinho bem pequeno, mas é claro que existem estimativas de cientistas para muito mais além de 8 metros de comprimento, o que tornaria ele um alossauro muito maior com até mais de 2 metros de altura. O que viria logo atrás do Allosaurus atrox eu creio que seria o Allosaurus lucasi, porque ele é relativamente menor que o Allosaurus amplus, um pouquinho só. Os dois têm praticamente 7,5 metros ou pouco mais que isso de comprimento, cerca de 2 metros de altura, mas o que ajuda a fazer com que o corpo e o tamanho geral de um seja maior ou mais pesado que o do outro é justamente o seu peso. O Allosaurus lucasi ficava próximo ali dos 1.100 kg, enquanto que o Allosaurus amplus ficava próximo dos 1.200 kg, fazendo com que o tamanho geral do seu corpo seja levemente superior ao tamanho do Allosaurus lucasi. E seguindo eles temos então o Allosaurus de Madsen, algo que ficasse próximo ali de 7,70 metros a 8 metros de comprimento. O peso dele também é fácil estimar próximo de 1,5 toneladas. Então chegamos no Allosaurus europeus, até porque o seu comprimento conseguiria passar fácil dos 8 metros e ser também superior a 1,5 toneladas. Enfim, chegamos, como eu disse para vocês no começo desse vídeo, na espécie mais universalmente reconhecida de todos, Allosaurus fragilis. Mano, esse era um dinossauro que tinha uma grande variabilidade de espécimes dentro da sua própria espécie. E agora chegamos nas espécies mais controversas de Allosaurus e no Saurophaganax. Primeiro nós temos o Allosaurus valens. Como eu falei pra vocês, ainda existe muita coisa duvidosa acerca da descoberta desse bicho e da procedência dos seus fósseis. Mas o que a gente consegue estimar aqui, que muitos cientistas já estimaram, é que o seu tamanho poderia ultrapassar os 9,5 metros e chegar a quase 10,5 metros, fazendo com que ele seja levemente maior que o Allosaurus fragilis. E aí temos o gigante jurássico, um dos meus favoritos deste período, que é o Saurophaganax, cujo comprimento poderia se aproximar facilmente dos 11 metros. É claro que se vocês forem procurar na internet vão ver muitas outras estimativas exageradas de que esse bicho conseguiu ultrapassar 12 metros, chegar a 13 ou até mesmo 14 metros de comprimento, mas eu nem preciso falar o quanto isso é exagero. O peso do Saurophaganax também ficava próximo das 3 toneladas, possivelmente conseguiria superar este valor e a sua altura passava dos 3 metros também. E por fim, Allosaurus amplexus ou Epanterias, provavelmente pode ter sido a maior espécie de alossauro se for realmente confirmado que ele era um alossauro. De acordo com algumas estimativas, esse bicho conseguiria ultrapassar facilmente 11,5 metros de comprimento e se aproximar de 12 metros. Mas é isso, galera, essas foram as muitas espécies de alossauros como eu mostrei pra vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal para saber mais sobre dinossauros e a vida pré-histórica, clique no gostei, é isso, valeu, falou, Raptor Gang, é nóis!